Se você está abrindo uma empresa agora ou acabou de sair do MEI porque extrapolou o faturamento anual, esse vídeo vai te salvar literalmente milhares de reais. Eu literalmente pagaria mais de 5 mil reais nesse vídeo e eu ainda estaria no lucro no final dele se eu tivesse feito esse investimento no início do ano. Nesse vídeo você vai aprender quais são os pequenos erros, mas muito importantes, que literalmente custam milhares de reais, que os empreendedores costumam errar justamente por não dar a devida importância ou por não saber mesmo. Bom, muito prazer, meu nome é João de Filipe, eu tenho 21 anos e tenho uma empresa de educação onde basicamente a gente vende cursos online e essa empresa já soma mais de 11 mil alunos que a gente tem aí somando todos os nossos cursos, né? Então eu comecei na minha jornada com 18 anos, onde eu abri a minha empresa, né? Abri o meu MEI ali. E desde que eu abri meu MEI, foram inúmeros ensinamentos, inúmeros aprendizados que eu consegui literalmente extrair dessa jornada e que eu vou te passar agora para você literalmente de graça. Então fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e ainda de bônus vai te salvar milhares de reais aí na sua jornada empreendedora. Bom, um dos primeiros erros e um dos erros mais comuns dos empreendedores é não saber nada sobre contabilidade e como isso pode te afetar. Primeira coisa que você tem que entender é o que é uma nota fiscal, né? Acho que é o básico da contabilidade e que antes eu não sabia e não dava devida importância a isso, mas que é muito importante. Por quê? A nota fiscal nada mais é do que uma forma do governo literalmente comprovar que você está vendendo algo e está comprando algo. Então você tem a nota de emissão de venda e tem a nota também quando você compra uma venda que você exige que a outra empresa que você comprou te dê essa nota fiscal. Então, por exemplo, se a minha empresa vende celular e eu vendo meu celular para o Vitor, ele acabou de comprar o meu celular. Para o governo saber disso, eu tenho que emitir uma nota fiscal falando que eu vendi para o Vitor num determinado valor. E essa nota fiscal vai ser um comprovante de venda que o governo tem para comprovar, né, e para tributar você em cima disso. Ou seja, ele basicamente tem uma comprovação de que você está faturando, de que você está vendendo. Então, a nota fiscal nada mais é do que essa comprovação que o governo exige que você faça. E também tem a nota de compra, que você vai ter que exigir de todas as empresas que você comprar algo. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa aqui, a gente investe em serviços, né, em softwares de automação. Então, cara, direto eu tenho que ir lá e pedir para eles, literalmente, me envia a nota fiscal aí da recorrência que a gente está pagando para vocês, né, do nosso plano aí. Então, basicamente, eles mandam um comprovante, né, uma nota fiscal para a gente, que comprova que eu gastei R$297 com uma plataforma de automação. Então o governo tem o registro de entrada, onde eu vendi esse dinheiro, e também tem o registro de saída, onde a nota fiscal de compra que eu estou pedindo para outra empresa comprova isso. Então entender como é que funciona as notas fiscais vai te salvar muita dor de cabeça. Se você conseguiu entender esse contexto, você já está meio caminho andado. E dentro desse erro de não saber nada sobre contabilidade, tem um outro pequeno erro, que é achar que MEI não precisa saber nada de contabilidade. Que até por um lado faz um pouco de sentido, porque o MEI não precisa pagar imposto sobre o faturamento que ele está tendo, né? Ele é basicamente como se fosse um microempreendedor individual, né? O próprio nome já fala, é como se fosse um empregado empreendedor, é um autônomo, que não fatura tanto e tem ali um certo incentivo fiscal, ou seja, ele não paga tributação, ele não paga imposto. Então ele não precisa se preocupar, assim como empresas de Simples Nacional, empresas de outros segmentos, com o imposto. Mas ainda assim tem que se preocupar com algumas coisas. Um erro muito claro qual que é? Você não emitir as notas fiscais enquanto você é MEI e esperar você ter uma empresa reenquadrada para você emitir todas as notas. E foi justamente esse erro que eu cometi que me custou milhares de reais. Literalmente mais de 5 mil reais aí, e por isso que eu falei para você que esse é o primeiro erro e eu já estou pagando a minha promessa, porque esse literalmente foi um erro que a gente cometeu, a gente esperou reenquadrar a nossa empresa para aí sim emitir todas as notas fiscais do passado enquanto a gente era MEI. Só que aí o que acontece? Basicamente você está falando para o governo que você não vendeu nada enquanto era MEI, você virou outro tipo de empresa, uma Simples Nacional, por exemplo, e aí sim você vendeu pra caramba. Ou seja, você perde aquele incentivo fiscal, né, que seria você extrapolar o limite anual ali do MEI, que hoje gira em torno de 80 mil reais, 81 mil reais ali, se eu não me engano. Então, você teria um certo incentivo se você tivesse emitido essas notas, porque você tem comprovação de que você era um MEI e a partir desse momento você extrapolou o limite e aí sim você reenquadrou a sua empresa. Então, se você não emite nota,
fiscal enquanto é MEI, você corre um grande risco e um risco de pagar muito imposto futuramente sobre essas notas, porque o governo não vai ter como comprovar que você era MEI, entendeu? E que você faturou aquilo lá, porque as notas têm um prazo para serem emitidas também. Então tem toda essa burocracia que eu não fazia ideia quando eu comecei a empreender, que eu cometi esse erro e eu espero que você não cometa o mesmo erro também, consiga evitar isso aí na sua empresa. Bom, o segundo erro, e um erro muito comum também, é você confiar demais na contabilidade, você achar que você é aquele cliente especial e que literalmente eles vão te explicar tudo e vão pensar no melhor cenário ali para você, o que na verdade não acontece. E eu pensava nisso quando eu comecei a empreender, justamente por imaginar que, cara, a contabilidade vai analisar o meu caso, vai analisar a minha empresa, vai olhar ali os detalhes da minha empresa, mas você tem que pensar no seguinte, eles têm centenas de milhares de clientes iguais você, né? Então não se sinta o cliente amarelo aqui, o cliente em destaque, porque na verdade você não é. Na verdade, o cliente em destaque é o cliente que está em problema, né? que tem algum problema, e aí eles viram todos os olhos para ele para resolver os problemas. Mas se você não é um cliente que tem um problemão, provavelmente eles não vão olhar com você com toda a atenção do mundo. Então, por isso também é importante você saber o básico sobre contabilidade, senão você acaba sendo enrolado, né? Você acaba escutando ali falsas promessas e acaba acreditando nisso e sendo prejudicado. Um exemplo muito claro disso foi o exemplo anterior que eu acabei de falar com vocês, né? A contadora ela tinha falado pra gente que daria para fazer essa estratégia, né, onde a gente basicamente falaria para o governo que a gente extrapolou o limite, né, e por isso a gente reenquadrou a nossa empresa, saiu do MEI, mas acontece que a gente não conseguiu fazer isso, né? A gente não conseguiu fazer isso justamente porque a gente não conseguiu emitir as notas fiscais. E isso é um erro de principiante, né? Um erro que, se eu soubesse dessas informações, eu não teria cometido. Muito porque eu esperava que esse conhecimento, esse tipo de consultoria, viria da contabilidade. Mas eu acabei percebendo que eles têm dezenas de milhares de clientes, né? Ali numa reunião com eles, eu até mesmo fiquei sabendo que eles têm mais de 400 clientes. Então, assim, a minha contabilidade é uma contabilidade super renomada no mercado, que eu tive indicação de uma pessoa muito próxima a mim. Mas, mesmo assim, ainda tem algumas observações que, se eu soubesse antes, eu teria, enfim, economizado alguns milhares de reais aí. Então, se você conseguir entender um pouco de contabilidade antes mesmo de entrar numa reunião com uma delas, estudar um pouco o vídeo no YouTube sobre o tema, estudar o que você vai ter que fazer até no próprio ChatGPT, né? Você vai sair muito na frente e você vai evitar de cometer erros bobos que vão te custar muito dinheiro no futuro. Bom, e o outro ponto é você entender o que é split de nota fiscal. Cara, isso aqui eu demorei um pouco para entender, mas eu vou te passar de um jeito mastigado, que é literalmente meu jeito de entender isso aqui, tá? Que eu acredito que você vai entender isso aqui facilmente. Isso aqui vai ser mais útil para pessoas que empreendem na área de digital, principalmente na parte de cursos online, tá? Não sei se isso se encaixa a outro cenário, se encaixar, eu não sei. Eu também não tenho tanto conhecimento contábil assim, eu estou compartilhando esse vídeo aqui justamente dos meus aprendizados. Então, como eu tenho uma empresa de educação e a gente tem diversos alunos, eu sei mais sobre esse tema voltado para esse tipo de empresa, tá? Então, nada daqui é uma indicação de que você deve fazer algo ou não deve fazer, e sim uma sugestão que você deve saber. Então, eu estou literalmente compartilhando os meus erros com você para que você não erre as mesmas coisas. Então, vamos lá. O que é uma split de nota fiscal? É basicamente você entender que se você tem um curso que é, sei lá, 50% curso e 50% PDF, você tem 50% serviço, né? Serviços são o quê? Serviço é o que é considerado curso online. O curso online é considerado serviço contabilmente. Então, sempre quando eles falarem assim, uma nota fiscal de 50% serviço e 50% produto. O serviço é o curso online e o produto é o PDF, é um material complementar. Então, por exemplo, se na sua área de membros, seus cursos, você tem 50% PDF e 50% videoaula, você tem um split de 50-50 na teoria, né? Eu também achava que era isso. Mas não acontece isso na prática porque isso é um pouco perigoso segundo a minha própria contabilidade. Então o que a gente faz a gente diminui um pouco a parte de produto, que é a parte que tem um imposto menor, e aí acaba ficando 70-30. 70% serviço
que seria 70% curso online, e 30% material complementar, que seria os PDFs ali. E isso faz com que o nosso imposto diminua um pouco, mas não diminua tanto, como se eu tivesse o meu material em 100% PDF, ou até mesmo 50-50, né? Onde tem 50% PDF e 50% curso online. Mas, por algum motivo, eles falam que não é seguro fazer isso. E como eles são muito renomados no mercado, tem muito nome, eu optei por seguir o conselho que eles deram, né? Para não dar nenhum problema aí futuramente para a minha empresa. Mas eu quero que você entenda isso, né, para deixar bem claro para você que é possível fazer esse split de nota fiscal e a partir desse momento você consegue literalmente pagar menos imposto de uma maneira legal, né? Porque quando você puxa 30% de produto aqui, já é melhor do que 100% de serviço, porque o serviço ele vai pegar o máximo do tipo de empresa que você tem. Então, por exemplo, aqui, uma empresa de Simples Nacional, onde você tem um faturamento mensal limite de 360 mil, você tem um imposto, né? Aí tem a parte das alíquotas também, que eu não vou estar entrando, mas você tem um imposto médio de 6%. Só que quando você tem um produto, esse imposto médio ele diminui. Então o que você está fazendo? Você consegue diminuir a média do seu imposto e pagar um pouco menos que isso. Então você vai pagar ali 5 ponto alguma coisa ou até mesmo 4 ponto alguma coisa, dependendo da sua porcentagem. Então é bem legal isso e eu recomendo que você pergunte para o seu contador a respeito dessa estratégia, né? Porque é muito interessante. Mas você tem que se atentar também, porque nessa estratégia vem um pequeno detalhe que me custou mais de R$ 1.500 nesse mês. E qual é o detalhe? Quando você faz uma split de nota fiscal, você está emitindo duas notas, porque você está emitindo uma nota de serviço e uma nota de produto. E a partir do momento que você emite duas notas, você tem um volume maior de notas fiscais, o que faz com que o seu serviço de automação de disparo de notas fiscais, como por exemplo o eNotas aí, que deve ser o que a maioria das pessoas usam, que estejam assistindo esse vídeo, você vai literalmente dobrar o seu plano no eNotas, porque você não vai estar emitindo 2.000 notas fiscais por mês, você vai estar emitindo 4.000 notas fiscais por mês. E é nessa hora que você fica feliz de ter assistido o vídeo até aqui, porque isso vai te salvar literalmente milhares de reais. Eu tenho certeza que se você aplicar isso que eu estou falando, entender, assistir esse vídeo 2, 3 vezes, o suficiente para você conseguir masterizar o que eu estou falando aqui, isso vai literalmente te salvar milhares de reais. Então, se você gostou desse vídeo até aqui, já se inscreva no canal para ficar ligado nos próximos vídeos, que aqui eu compartilho, eu gero valor e não espero nada em troca. Você vê que eu não estou prendendo nenhuma informação, estou compartilhando tudo. E é todos os vídeos nesse estilo, tá? Então já se inscreva aqui para ficar ligado nos próximos também. Bom, e agora a gente chega no meu terceiro erro, que é um erro que eu consegui corrigir em tempo, né? Que eu não cometi ele até a falha, que eu corrigi em tempo, que é justamente o erro de gastar todo o seu dinheiro ou literalmente de te pagar um salário muito caro e não juntar nenhum caixa na empresa. Então é o erro de não ter caixa na empresa. Isso aqui é um erro muito crítico, porque caixa é rei, né? O Thales Gomes já fala isso, grandes empresários já falam isso aí do Brasil e até do mundo mesmo. O Alex Hormozzi, que é um dos meus maiores mentores, eles também falam sobre isso, a importância de você ter o que ele fala de cash flow, né? Que é basicamente como o dinheiro entra e você literalmente ter acesso a esse dinheiro. Por quê? Porque quando você tem uma empresa com caixa, quando você tem dinheiro na empresa, isso te dá uma certa tranquilidade de saber que, cara, independente se meu mês for bom ou for ruim, eu tenho dinheiro para pagar meus funcionários, eu tenho dinheiro para pagar as minhas ferramentas, tenho dinheiro para fazer o prolabore dos sócios. Então, tudo isso te dá uma paz mental para você tomar atitudes e decisões que façam sentido e não decisões para, cara, não, eu preciso fazer qualquer coisa aqui para me gerar dinheiro. E aí você acaba tomando uma decisão errada, acaba tomando uma decisão que não está de alinhamento com a sua empresa mesmo, né? Às vezes você, cara, vende um serviço ali de marketing para um cliente que está, enfim, querendo pagar R$ 1.500 para você por mês, mas aí você vai ver que sua empresa não tem nada a ver com isso, né? Você queria crescer sua empresa de um outro lado, mas você acaba aceitando um cliente ali porque você precisa pagar as contas. Então, acaba que vai meio contraditório, vai meio na direção oposta do crescimento da sua própria empresa. Então, você tem que tomar muito cuidado para juntar caixa na empresa, para você trazer essa tranquilidade, essa clareza mental, para que você consiga crescer cada vez mais exponencialmente a sua empresa de maneira segura e concreta e sólida, né? Sem, cara, fiz muito dinheiro, tirei muito dinheiro, e aí você deixa a empresa pobre. Isso acaba sendo um erro de principiante que, cara, aumenta muito seu risco também. E falando sobre risco, meu quarto erro também foi sobre esse tema.
é entender que negócios com baixa margem de lucro são negócios mais arriscados. E como assim? Cara, todo mundo te mostra faturamento, ainda mais nesse meio digital, é muito comum eu vir aqui te mostrar que eu fiz centenas de milhares de reais num dia. Mas, cara, isso é faturamento, não é lucro no bolso. O lucro líquido é outra coisa diferente, que desconta imposto, desconta todos os custos operacionais, desconta literalmente tudo e vê o que sobra limpo na sua empresa. E dessa forma você tem o lucro líquido da sua empresa. Isso sim importa. Então, negócios que têm baixa margem de lucro são negócios que são muito arriscados, como por exemplo um supermercado. Vamos pensar aí num cenário onde você quer abrir um supermercado. Cara, você vai precisar de investir em centenas de milhares de reais em mercadoria, num lugar, né? Você vai ter que arrumar esse lugar, comprar freezer, etc. Ter inúmeros outros custos aí também que eu não vou estar lembrando agora. Mas, cara, tudo isso em prol de você começar a rodar o negócio. Para aí sim você começar a lucrar e ter uma baixa margem de lucro. Ou seja, se esse negócio não vender ou não vingar como você esperava, como você já investiu muito e tem uma baixa margem de lucro, ou seja, tem 1 a 5% de margem, que é a média dos supermercados, você está fadado a fracasso, porque o seu risco é muito maior do que o seu lado positivo do negócio. Então você tem que buscar negócios que têm alta margem de lucro justamente para minimizar o seu risco. E isso vai fazer com que você também tenha mais clareza mental do tipo, cara, será que essa decisão aqui faz sentido? Será que vale a pena eu continuar vendendo esse produto, mesmo ele sendo tão barato assim? E aí é justamente isso que a gente tem focado agora. A gente tem focado cada vez mais em aumentar o nosso preço, oferecer uma solução mais high ticket, com um preço mais caro e dessa forma aumentar absurdamente nossa margem de lucro e lucrar cada vez mais, que é esse o nosso objetivo. Não é aumentar muito o faturamento e sim aumentar muito o nosso lucro. Claro que o faturamento vai aumentar junto com o lucro, né? Óbvio. Mas nem sempre todo faturamento alto carrega um lucro alto junto. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, porque se você estiver faturando muito e lucrando pouco, o que está acontecendo é você está criando um negócio que tem muito risco e não está lucrando tanto quanto você poderia estar lucrando. Claro que tem negócios muito bons, né? Até mesmo um rede de supermercado. Você vê aí quanto tempo que as redes de supermercado não duram, mas são negócios assim muito grandes. E aqui, pessoal, não estou falando que negócios com baixa margem de lucro são necessariamente ruins. Não, muito pelo contrário, tem ótimos negócios aí que tem uma baixa margem de lucro. O que eu estou falando é justamente essa relação entre o risco e a lucratividade. Quanto menor a sua margem de lucro, maior o risco que você tem de criar uma empresa. E é justamente isso que você tem que entender quando você está começando, justamente para você minimizar o seu risco e aumentar a sua margem. Buscar sempre aumentar o lucro, porque isso sim vai fazer você crescer de uma maneira saudável para aí sim, né, concluir aquele objetivo, que foi o objetivo inicial que eu imagino que você tenha aberto a sua empresa, que é justamente, cara, ter mais dinheiro, ter mais liberdade, ter tudo isso. E você só vai conseguir ter tudo isso se você tiver lucro. Então o lucro, ele é muito mais importante do que o faturamento. Então olhe mais para o lucro e menos para o faturamento, porque isso sim é uma prática saudável de ter um negócio. E agora a gente entra no nosso quinto e último erro, que na verdade nem é um erro, e sim mais um insight que eu tive nesses últimos dias, que, cara, é um insight muito poderoso e eu decidi colocar nesse vídeo que eu tenho certeza que vai agregar para você também. Esse insight é, cara, se você for um ótimo observador, a chance de você morrer no mundo dos negócios e literalmente não conseguir prosperar é muito baixa. Tá, mas o que eu tô falando com isso? O que isso significa? Cara, se você conseguir observar os negócios que estão à sua volta, que estão no digital e estão literalmente imprimindo dinheiro, estão, cara, faturando muito, lucrando muito, você consegue entender quais são as demandas atuais que estão tendo mais sucesso e a partir desse momento você já sabe qual caminho você tem que ir. Em vez de tentar criar algo do zero, você modela, vê o que está dando certo e a partir daí você começa a criar um business sustentável e que literalmente gere lucro ali para você. Então, se você for um ótimo observador, você vai conseguir enxergar essas tendências e começar a modelar essas empresas que estão dando muito certo no momento atual. Então, isso também traz para você uma paz mental do tipo, cara, independente do cenário que você esteja na sua empresa, se seja bom, se seja ruim, se for ruim, você consegue melhorar e se for bom, você consegue melhorar ainda mais modelando. Então esse conceito é muito poderoso e eu tenho certeza que se você aplicar, você vai conseguir ter inúmeros benefícios com isso também. Só que é muito importante a gente falar a diferença de modelar versus copiar aqui. Quando você olha para uma empresa que está dando certo, você tem que olhar, mas tem que olhar 3 passos à frente. Você não pode olhar só o que elas estão fazendo ali e que você está vendo de forma óbvia. E o que eu quero dizer com isso é, cara, se você está, por exemplo, olhando um aplicativo, um software, você tem que entender qual é o sistema que
traz a monetização depois que o cliente vira um cliente. Ou seja, por exemplo, se eu tenho ali um aplicativo e ele está vendendo esse aplicativo por $20 ou R$20, eu tenho que entender quais são os mecanismos que ele usa para conseguir monetizar mais esse cliente e aumentar ainda mais a margem de lucro por cada cliente. E é essa forma que você modela corretamente o negócio. Então você deixa de olhar só para a parte óbvia e olha para a parte profunda do negócio. Você consegue olhar e entender quais são as estratégias que eles estão usando, que literalmente se estão colocando mais dinheiro no bolso deles. Será que é aquilo ali que está óbvio para todo mundo? Ou será que eles têm uma estratégia para monetizar ainda mais essa base de clientes que estão entrando aí? Então isso é muito importante você se atentar, é um negócio que eu aprendi recentemente, né? Como modelar da maneira correta. E tem uma crença, né? As pessoas acham que modelar é copiar e não é, né, cara? Na verdade, modelar é uma arte. Você tem que extrair o que é melhor de cada negócio e trazer para o seu de uma maneira que faça sentido, né? Não montando um Frankenstein ali de vários negócios no mesmo, mas sim pegando as melhores partes do negócio que estão dando mais certo, que estão tendo mais procura, trazendo para o seu de uma maneira adaptada, trocando algumas coisas para não ficar igual, e a partir desse momento você consegue montar um negócio que já funciona e que diminui muito a sua porcentagem de risco, porque você já sabe que esse negócio é um negócio que já deu certo, que está dando certo no momento atual. Então isso também melhora muito as suas porcentagens de dar certo no mundo empresarial. Então se você gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que vão sair. E também, se você tem um amigo que está começando a empreender agora ou está no início da jornada dele, manda esse vídeo para ele, que eu tenho certeza que isso aqui também vai ajudar aquela pessoa que você gosta. Então vamos juntos. Já se inscreve aqui no canal, fica por dentro dos próximos vídeos que eu tenho certeza que eu vou te ajudar em muita coisa ainda, beleza? Grande abraço, foi um prazer falar com você hoje e valeu!